E minhas amigas, meus queridos e minhas queridas, vocês que estão aí do outro lado da tela, pare tudo agora, pare tudo o que vocês estiverem fazendo, pare de rolar essa tela por um minuto, deixe de lado o que você acha que sabe sobre a fé. Deixa de lado tudo aquilo que você acha que sabe sobre o poder da mente, sobre a lei da atração, que já foi tema de insight aqui. Deixa de lado tudo aquilo que você sabe sobre espiritualidade em geral, pare tudo e tudo mesmo. Porque hoje, meus amigos, minhas amigas, vamos voltar à fonte mais pura, mais bela, portanto, a fonte inicial, principal, essencial, a fonte mais bruta e mais eficiente e também explosiva que já foi revelada sobre o poder que está na sua cabeça, sobre o poder que está na sua mente. Este é o filósofo Andarilho. Eu não sou um guru, nem, portanto, sou um influenciador digital, muito menos. Sou uma pessoa formada. Não sou nada disso, sou apenas um andarilho, uma voz qualquer. Mas antes que você pense, isso eu já sei, eu já vi esse filme antes. É de ter pensamento positivo, é só isso? Não se trata disso. É sobre a fé. Uma coisa bela, uma coisa linda, uma coisa muito melindrosa. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero te contar uma verdade agora. E uma das frases, uma das citações mais belas que eu ouvi sobre a fé não foi de ninguém menos e nem mais do que uma figura admirada, uma figura que é amada até mesmo por aqueles que já odiaram, ou por aqueles que ainda odeiam, ou por aqueles que ainda não acreditam. Essa figura ela é amada, e essa figura vocês vão saber agora. Essa figura disse assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostardas, vocês serão capazes de tirar qualquer montanha, do tamanho que for, e transportar para outro lugar. Meus amigos, minhas amigas, isso é de uma profundidade enorme, grande, é de uma profundidade colossal e foi dita por Jesus Cristo. Ainda assim, quando Jesus Cristo operava milagres, já foi falado aqui que Jesus Cristo nunca fez milagre, mas ele usava a fé daqueles que o seguiam. Ele falava assim: olha, a sua fé curou sua cegueira, a sua fé curou a sua paralisia. Isso é pelo princípio da fé. Não é sobre pensar positivo. É por isso que nós estamos aqui agora. Portanto, esse insight não é sobre uma crença religiosa passiva. Também não é sobre religião. Não é sobre gurus. Não é sobre motivação. É sobre uma tecnologia mental, sim,
vamos chamar a fé aqui de uma tecnologia mental, que através de um mecanismo psíquico que você pode ligar agora, pode remover montanhas. Aliás, isso foi um erro, ou continua sendo um erro dos religiosos, das grandes religiões, que apenas dizem para os fiéis, os seguidores, terem fé. Mas até hoje, ninguém nunca ensinou como ter fé. E o filósofo Andarilho vai ensinar vocês como ter fé. Lembrando que não se trata de religião, culto religioso ou afins, é apenas lendo as entrelinhas da fé, apenas refletindo sobre a fé. Portanto, assista esse insight do início ao fim. Pode ser que seja dito no início, ou no meio, ou no fim. Pode ser que ainda não vai ser revelado como ter fé nesse insight, mas se não for revelado, já é um esquenta, já é um começo. Então, meus amigos e minhas amigas, para iniciar, uma coisa que já iniciou, que já está rolando, que é o nosso insight, vou definir a fé em 7 frases. 7 frases afirmativas. Se você entender, tintim por tintim, o que elas significam, não há sombra de dúvida que você vai perceber que está segurando uma arma poderosíssima da criação na sua mão, da realidade dentro do seu crânio. E, portanto, que basta você puxar o gatilho para fazer essas criações através da fé, mas você ainda não aprendeu a puxar o gatilho para fazer milagres, para realizar o milagre na sua vida, porque Jesus disse: sua fé te curou. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você é capaz de transportar montanha. Então, é isso que você vai desenvolver. E você tem todo o poder, tem todo o potencial. Já está com o dedo no gatilho, só está faltando apertar esse gatilho. Então, meus queridos e minha querida, a fé é o elixir eterno que dá vida, que dá poder e ação ao impulso mental, qualquer impulso mental, seja ele negativo ou positivo. Portanto, oriento que use a fé para o bem, para as boas coisas, para os impulsos mentais positivos. Porque, meu amigo e minha amiga, um impulso mental, um pensamento sozinho, é só um fantasma na sua cabeça. E a fé é a própria fé que injeta sangue nas veias desse fantasma e o transforma numa identidade viva que age no mundo real. Portanto, meus amigos e minhas amigas, sem fé, sua ideia é um cadáver morto. Por isso a importância deste combustível tão essencial para a fé, para fazer reviver ideias e pensamentos que está dentro da sua cachola, dentro do seu cérebro, dentro da sua cabeça. Então, meus queridos, a fé também é o ponto de partida para o milagre. Portanto, a fé também é o ponto de partida para a acumulação de uma coisa
querida, que é quista por todos, até pelas crianças. Então a fé, ela pode ser usada para tudo. E qual que é esse bem que todo mundo deseja? É a saúde? Sim, pode ser a saúde, sim. A fé pode trazer saúde. Como os milagres que já citamos, e a fé também pode trazer dinheiro. Apesar de que muitos consideram o dinheiro maldito, o dinheiro sujo, o dinheiro a raiz de todo mal, convido a vocês a assistir, portanto, o insight sobre o dinheiro, que está aqui também nesse canal. Até as crianças gostam de dinheiro. Dá à criança um cartão de crédito com dinheiro ou a nota, ele vai saciar os seus desejos, porque ele vai usar o dinheiro para o bem. Então, o dinheiro não é mau, o dinheiro é bom. Então, a fé é um ponto de partida para tudo, tudo na vida. Então, para o milagre, para o dinheiro, para os relacionamentos, para as suas crenças, não importa quais crenças que é a fé, ela pode ser usada tanto positiva quanto negativamente. A orientação é que usa para os meios positivos, para você crescer, para crescer o outro, para crescer o mundo, para crescer também a sociedade. Então, esse ponto de partida, um milagre, é a suspensão das leis naturais? Não, não é isso. Então, essa fé e esse ponto de partida não é um talento, também não é uma oportunidade, também não é o capital inicial, é somente a fé. É o seu cérebro sabendo, com uma certeza inabalável, que aquilo que já é seu, antes mesmo do primeiro milagre, da primeira cura ou do primeiro centavo aparecer, essa é a certeza, meus amigos e minhas amigas, que atrai todos os meios para que a sua fé se materializa e se torna fruto e se torna realidade. Mas você pode falar, filósofo Darílio, você está viajando demais. Sim e não. Pense nesse celular que vocês estão usando agora, na sua roupa, ou todo o seu entorno, na cidade, na roça, tudo aquilo que foi transformado pelo homem. Quando eu digo transformado é porque antes não existia o celular, não existia a infraestrutura da internet, não existia o seu livro, o seu carro, a sua roupa, não existia nada disso. Olhe à sua volta aí agora. Pode procurar desde uma coisa grande ou pequena, não existia nada, a energia elétrica, não existia a lâmpada, nada disso existia. O que existiu primeiro? É exatamente isso que o filósofo está falando aqui. Existia a fé. Existiu a fé como ponto de partida. A fé que alimentou a fé que foi o combustível que alimentou o pensamento e daí desencadeou todas as ações e as reações e que foi transformada em energia elétrica, em celular, no sofá, no livro, na roupa que você veste, até na comida que vocês comem, que tem tecnologia, e tem trabalho, e tem pensamento, tem energia de outras pessoas. Então a fé, meus amigos e minhas amigas, ela é o ponto de partida para tudo na vida, para a criação. Então, aqui a fé é o começo dos verdadeiros milagres. Então, meus amigos e minhas amigas, a fé também, ela é grande, ela é universal, ela é a base dos milagres, mas além disso, é também a base de todos os mistérios que podem ser analisados pelas leis da ciência, sim,
Isso é verdade? Um milagre não é a suspensão das leis naturais, não é isso. Portanto, o milagre é a aplicação de uma lei natural superior que a ciência ainda não mapeou. Isso é um erro. Por isso que a ciência erra e vai continuar errando, porque essa ciência da medicina, essa ciência da tecnologia, ela acerta. Nós temos que dar parabéns, porque ela é útil, mas ela continua errando. Errando porque ela excluiu a fé dela, para quem é religioso. Porque a ciência excluiu Deus da ciência. E por isso os milagres, a ciência não considera milagres. Mas o filósofo está dizendo que o milagre existe, não é o filósofo. Nós pegamos a fala inicial do profeta, não foi do profeta, foi do próprio Jesus Cristo que disse: se vocês tiverem fé do tamanho do grão de uma mostarda, vocês serão capazes de transportar essa montanha, ou o mundo inteiro. Isso é o mundo. Então, um milagre existe, por isso que a ciência erra, porque ela não mapeou isso. E essa lei só opera quando você aciona o combustível certo, e este combustível certo se trata da fé. Então, a fé é a base de todas as transformações, que é isso. Então, meus amigos e minhas amigas, a fé é o único antídoto para o fracasso. Então, a fé é o único antídoto, ou ao contrário, conhecido para o fracasso. Já explico isso. Portanto, o fracasso é uma vibração. O fracasso é um padrão energético. E não há argumento lógico. Não há um plano B. Não há esforço físico que neutraliza essa vibração do fracasso. Só uma vibração mais forte, mais concentrada, mais absoluta. Portanto, somente a vibração da fé é capaz de neutralizar, é capaz de dissolver o fracasso. É um milagre. A fé faz isso. Então a fé, ela é poderosa, ela é este combustível. Então, portanto, meus amigos e minhas amigas, se você está tendo fracasso em sua vida, nós já tivemos insights aqui sobre o sucesso. E nós até comentamos que o sucesso pode ser uma soma de fracassos. Você pode fracassar muitas vezes, mas precisa entrar o combustível da fé, que, portanto, a fé vai neutralizar e sobrepor esse fracasso. E vocês vão conseguir ir além. A fé, ela é poderosa. Então, meus amigos e minhas amigas, a fé é o elemento que, combinado à prece, à oração, abre canal diretamente para a comunicação infinita com a energia do universo. Isso aqui não é religião, mas para quem acredita em Deus, e Deus é energia, a fé, ela dá acesso direto ao Criador, ao Deus. Não é um culto, não é uma pregação, mas a fé é isso. O filósofo não pode negar essa atribuição da fé. Então, meus queridos e minhas queridas, pare de pensar em azar.
e sim aprende a pedir. Pense também em como sintonizar essa fé na frequência de Deus para os milagres acontecer, para as bênçãos, para as curas, para a materialização real daquilo que você quer. A prece é o pedido, somente o pedido, mas a fé, ela é a senha de acesso que abre a linha de comunicação com o universo, com Deus, com quem pode materializar, com quem pode refletir a sua fé. Sem a fé, sem a sua senha, é como se você estivesse discando para o número que não existe. Então, meus amigos e minhas amigas, não vamos ser leviano. Se você tem fé, se você não acredita, você não vai mover um passo, você não vai ter energia. Porque quem não tem fé, não acredita, vai ficar parado. Ah, isso aqui não dá certo, isso aqui não vem, e por isso não vai agir. Então a fé é o motor, a fé é o combustível, a fé é a ação. Se você acredita, você vai levantar. Jesus Cristo, quando ele curava, ele falava: pega a sua cama, seu paralítico, seu aleijado, e levanta e vai embora. Se aqueles homens não tivessem fé, ele ficava: eu não consigo, eu não posso. Mas eles levantavam e saíam correndo. A sua fé te curou, a sua fé te salvou. Então isso é poderoso. Com a fé, você está em conferência com Deus, com a inteligência infinita e com a orquestra do universo. É isso. Isso é a fé. Isso se trata de fé. Então, meus amigos e minhas amigas, a fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente finita do homem, em seu equivalente espiritual. Então, a fé, ela amplia essa vibração do pensamento para transformar em equivalente espiritual. O homem não é só físico, não é só emocional, o homem é um ser espiritual. Já tem autores aí que dizem que não, o homem não é uma matéria que vive parte do espírito, não é isso. Tem autores, até mesmo os não religiosos, acreditam que o homem, ele é um ser essencialmente espiritual e que vive uma experiência material. Você foi colocado nesse mundo para sentir o sabor da maçã, o sabor do açúcar, o sabor do chocolate, para sentir frio, sentir calor, o prazer do sexo. Essa live, ou esse insight é para adultos, então o filósofo pode falar isso. Então, aqui na Terra é o céu, é o paraíso. Já teve esse insight? Assiste aí. Então, é aqui que o corpo, que é a matéria, experimenta essas delícias. Aqui é o paraíso. Não é quando você morrer. Quando você morrer, você vai ser decomposto. E a energia, ela tem poder de transformar em alguma outra coisa, de transformação, mas ela não pode sentir o prazer do sexo, a doçura do chocolate, não pode sentir a delícia do vinho, o paladar. Então é aqui. Então viva e curta o céu aqui. Usa as experiências desse paraíso. Usa as boas experiências. É permitido tudo, tanto as experiências ruins quanto as boas. Mas o filósofo experimenta as experiências boas.
só essas que faz crescer, que engrandece e que deixa o corpo e deixa a mente mais leve e mais pura. Então, meus amigos e minhas amigas, a fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento criada pela mente infinita do homem em seu equivalente espiritual. Mas, filósofo, eu não entendo o que é vibração. Meus amigos e minhas amigas, tudo no mundo vibra, tem as suas frequências. O homem e também o corpo inteiro dele vibra, tem vibrações. Vibrações eletromagnéticas. E essas vibrações, elas são captadas pelo universo. O universo te reconhece pelas suas vibrações que você emite, que você reflete. E o universo, ele te devolve a sua imagem refletida. Então, tem que refletir uma imagem boa, uma imagem do homem bom, de um homem sábio. E tem que sentir o seu corpo todo tem que vibrar na direção daquilo que você quer. Nós já dizemos que o pensamento sozinho é simplesmente um pensamento, mas nós estamos incluindo a fé, que a fé é a combustível, que vai fazer essa massa corporal sua vibrar. Vibrar, por exemplo, por um milagre, vamos supor, pela cura do câncer. O filósofo aqui não está descartando a medicina. A medicina ela é importante, mas ajuda a medicina com a sua fé. Ou muita gente que quer dinheiro, que pensa em dinheiro, a fé é o combustível que vai alimentar esse pensamento e que vai encher todo o seu corpo de desejos. Cada célula vai pular querendo aquele desejo. Vamos supor que você pensa em ficar milionário, todas as células, eu quero ser milionária. E todas as suas ações vai ser em conformidade com aquilo, e é aquilo que você vai refletir para o universo, porque aquilo vem de dentro, não é só um pensamento. Tem a fé, tem a combustão interna, a agitação interna, as vibrações, e vai ser essa sombra que vai ser refletida para o universo. O universo vai dizer, olha, essa sombra é de milionário, é de riqueza. E às vezes você fica naquela agitação tudo e o universo está esperando você acalmar. A hora que você acalma, fica em silêncio, o universo, ele odeia vácuo. Aí ele fala assim, está na hora. E vai te preencher com a riqueza que você deseja. E que a fé foi o seu combustível. Então é isso, meus amigos. Isso que é fé sugestionada, uma fé consciente. E aqui, meus amigos e minhas amigas, ainda nesse quesito está o pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte: o seu pensamento normal é como uma nota musical tocada num piano. A fé transforma essa nota numa frequência de rádio que viaja e ressoa no campo das possibilidades, que é ouvida por Deus, pelo universo. É isso que a fé faz. Então Deus vai refletir, o universo vai refletir a sua fé como um espelho ou como a sua sombra na água para você de volta. E aí vai materializar tudo aquilo que você deseja. A fé é o combustível. Que trabalhou o pensamento, que elevou o pensamento. A fé foi o combustível que agitou todas as suas células do seu corpo inteiro, encheu seu corpo de calor, de fogo, de paz, de harmonia, e que fez a vibração na frequência daquilo que você quer
E essa frequência que formou a sua imagem, aquilo que vai ser devolvido para você, então, é aquilo que emana de dentro, não é o simples pensar positivo. É o pensar positivo, mas tem que ter o combustível da fé, tem que passar por esse processo. E o processo tem que vir de dentro, tem que ser por o todo, tem que ser completo. E essa é a verdade. Talvez a última coisa aqui para encerrar o nosso insight. Desde já eu já quero agradecer a vocês por estar conectado comigo, me vendo, me assistindo. Ah, filósofo, mas eu não te vejo. É isso mesmo. Se você vê a tela, o filósofo tem pés, tem voz, é a voz da multidão. E é só isso. O filósofo não é um profeta, não é um influenciador digital, é somente um andarilho que anda falando, lendo as entrelinhas, passando a limpo e facilitando a vida de vocês. Essa é a minha missão. Então, finalizando aqui, a fé é o único instrumento por meio do qual as forças do universo, da inteligência infinita, a força de Deus, ou quem acredita em outras religiões, pode ser a sua força superior, que podem ser atraídas e aproveitadas pelo homem. Então, a fé é esse combustível. A fé é o instrumento por qual o universo vai te ouvir. A fé é o instrumento pelo qual Deus, para quem é cristão, ou para quem é budista, muçulmano, a fé é o meio pelo qual, é o instrumento pelo qual o seu Deus vai te ouvir. Não estou falando de religião, mas isso vale para todos e para todos. Para quem acredita que o Deus é o universo, que Deus é energia, isso vale também. Isso é uma lei. E a lei, como já falávamos aqui, ela não importa o que você pensa, ela simplesmente faz o seu trabalho, como a lei da gravidade. Se você subir numa árvore, não importa o que você pensa, isso não existe. A lei não vai te puxar, não vai fazer nada. Ela vai simplesmente agir em todos, em todas. Simplesmente agir em 100%. Então, meu amigo e minha amiga, você não precisa ser um monge. Não. Um rabino, um padre, um pastor, ou qualquer outro religioso iluminado. Somente com a sua fé, você tem acesso direto a esse canal, que é o Deus, você não precisa de intermediário, não precisa de influências, gurus, para ter acesso universal, para o universo refletir aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que a sua transformação interna pede. Para quem é cristão, Deus, ou de outras religiões, não me importa. Não precisa ser ninguém. Pode ser simplesmente um andarilho, só com a voz e pés, pensamento, fé e as vibrações. Bloco de vibrações muito fortes. Você tem que entender, meu amigo e minha amiga, que você é um ser humano receptor daquilo que você emana. E a fé é essa antena. Você gira essa antena na frequência da certeza absoluta das forças do universo, do Deus, forças da inteligência, do cosmos, pode chamar do que você quiser. E, portanto, não tem escolha. Elas respondem, elas convergem, elas trabalham para você, o Deus trabalha para você através da sua fé, dessa amplificação. O Deus trabalha, o universo trabalha. As outras crenças em algo superior também vai trabalhar da mesma forma. Essa é uma lei. É a conexão direta com Deus, com a energia,
com o universo. Então, meus amigos e minhas amigas, agora que vocês ouviram as camadas da fé, que são 7, a primeira que foi dita, pode voltar aí o vídeo. A fé é o eterno elixir que dá vida, poder e ação ao impulso. A segunda, fé é o ponto de partida para os milagres, ou para toda a acumulação de riquezas e por aí vai. Pode ampliar. A terceira, fé é a base para todos os milagres e de todos os mistérios que não podem ser analisados pela ciência. Seguindo o próximo, a fé é o elemento que, combinado à prece, abre o canal direto de comunicação com a inteligência infinita, o Deus. Seguindo ainda, a fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento criada pela mente infinita do homem em seu equivalente espiritual. E por último, que acabamos de dizer, foi que a fé é o único instrumento por meio do qual as forças do universo, da inteligência cósmica, do Deus, dos deuses, podem ser atraídas e aproveitadas pelo homem. Olha que coisa bonita. Então agora eu te pergunto, você estava usando a fé dessa forma, desse jeito, com essa profundidade? A resposta você pode deixar aqui no vídeo ou pode responder para vocês mesmos. Como é a tecnologia de Deus? Ou você só estava torcendo, desejando, tendo apenas um pensamento positivo? Só isso? Comente aqui para mim. O grande segredo que ninguém te conta é que a fé não é simplesmente um dom. A fé, ela é uma habilidade. E a habilidade que desenvolve com a prática específica, concreta, é quase mecânica. Então, tudo isso que foi falado sobre a fé, eu quero dar créditos, primeiro, ao universo, que me concedeu essa oportunidade de falar sobre a fé. Depois eu quero dar os créditos a Jesus Cristo, que usou essa lei da fé para explicar à humanidade, que a humanidade até hoje ainda não entenderam, e que a maioria dos religiosos só pedem para ter fé, mas não ensinam como ter fé. Jesus Cristo, eu dou os créditos também a um autor chamado Napoleon Hills, de Pensa e Enriquece também, que falou sobre a fé. Esses passos são passos deles. E, portanto, meus amigos e minhas amigas, use isso que falamos sobre a fé. Use isso agora mesmo. O melhor dia para começar foi ontem. O segundo melhor dia é hoje, é agora. Então, nesses próximos minutos, mostre para você mesmo como ativar essa antena da fé. Mostre para você mesmo como é sintonizar essa frequência. E como programar o seu subconsciente para ter essa certeza inabalável da fé. Então, como de sempre, meus amigos e minhas amigas, esse insight aqui, ele não é meu, esse insight é um insight da própria natureza, da realidade, e que todo ser humano tem direito de acessá-lo. É de graça, é grátis. Pode criar, pode começar. A jornada começa agora. Não aperte o botão de sair, mas de ficar e seguir. Muito obrigado por ter ficado comigo durante esse insight.